ó eterno, ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta a todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós, e porque o desconhecemos é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos felicitam no vasto campo material. Toque em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-o, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós, neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome, e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, na tua presença entre nós, e temos certeza que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados, de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduza ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. E assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja esotérica seminista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, os trabalhos na parte material na noite de hoje estão abertos. Boa noite mais uma vez a todos e a todas. Hoje, 7 de outubro de 2022, damos sequência aos nossos trabalhos das sextas-feiras
e convidamos o nosso querido irmão Gabriel Carvalho para proferir o seu trabalho, hoje versando sobre o conhecimento das leis e o processo evolutivo. Gabriel, a palavra é sua. Boa noite, meus irmãos. Devido esse trabalho ser muito vasto e ter muitos detalhes, hoje basicamente será uma espécie de introdução. Boa noite a todos e que nossas mentes sejam iluminadas para que tenhamos um melhor proveito do que for apresentado. O que são as leis? Quando pensamos nas leis, vem logo o pensamento de algo externo a nós e que nos é imposto como algo compulsório para regular os comportamentos sociais, comerciais, etc. Nunca pensamos como algo intrínseco a nós mesmos ou comum a toda a natureza. Se observarmos mais de perto, entretanto, vemos que as leis manifestam tanta inteligência que podemos dizer, com um certo grau de acerto, que as leis são a expressão da vida do universo, pois sem essas leis, a vida em todas as suas modalidades não se perpetuaria de forma tão consistente e duradoura, pois sem as leis, as manifestações de vida resultariam em caos. Em vez disso, contudo, temos o cosmos. Eu fiz esse pequeno resumo sobre as leis, que eu botei apenas leis, mas quando eu estou falando das leis naturais, das leis espirituais, das leis cósmicas, que abrange tudo no universo. Então, eu fiz esse resumo bem mesmo restrito, porque são muitos detalhes e o objetivo que me foi apresentado intuitivamente no momento que eu escolhi o tema foi de que fosse uma espécie de lembrete para despertar mais interesse no aprofundamento, porque temos lido sobre as leis, mas muitas vezes não entramos em detalhes como essas leis nos afetam nos aspectos psicológicos, espirituais. E então é nesse foco que eu procurei apresentar essa palestra. Ao dar atenção a esse tema nas pesquisas científicas, percebemos que as leis sempre partem de princípios simples e grosseiro, primitivo, e se expande em variedades e em qualidades que se manifestam como uma crescente inteligência, mobilidade, seletividade e consciência. Concluímos que nessa jornada expansiva surgiram os reinos minerais, vegetais, animais e humanos, e estamos a caminho do reino super-humano, por não termos ainda criado um termo mais adequado. Dessa forma, nosso atual corpo funciona como o germe desse novo reino, pois sentimos que em nós está embutido uma entidade cuja natureza e capacidade são extraordinariamente superiores à média da humanidade. Por que eu escrevi essa partezinha, né? Porque realmente, quando a gente começa a estudar
devido a, talvez, a formação na infância e de outros ambientes como os religiosos, a gente acaba pensando em nós mesmos como uma entidade externa que tem uma outra entidade interna que aparentemente estão em lutas, e essa luta, esse conceito de que somos duais, nos levam a essa dicotomia, essa divisão na nossa unidade espiritual, mas quando nós nos livramos dessa visão, dessa divisão, então a gente percebe o seguinte, que o que manifestamos aqui fora, no mundo externo, é um conjunto total da expressão dessa entidade internamente, que em alguns meios chamam de eu superior, alma. Eu prefiro falar de ente interno, em contraposição ao ente externo, que seria a personalidade. Mas apenas para tirar as imagens construídas ao longo dos tempos de que nós somos divididos em dois. Nós não somos divididos em dois, nós somos um ser que se manifesta em multidimensões, e essa dimensão externa, que nós chamamos de material, é apenas mais uma delas. Mas estamos simultaneamente atuando em todas as outras dimensões, quando pensamos, quando sentimos, quando estamos dormindo e saímos do corpo e vamos a outros ambientes. Estamos, assim, atuando em todas elas. E se a gente se habituar a pensar sobre nós mesmos com essa visão de multidimensionalidade, a gente acaba se desprendendo dessa visão dual e deixando diluir os distúrbios, as confusões que psicologicamente são geradas a partir dessa visão de que tem duas entidades disputando a atenção e a expressão, seja no mundo material, no mundo emocional ou no mundo mental. Então, essa disputa é uma disputa resultante da confusão gerada por essa divisão de que nós temos um corpo físico, um corpo espiritual, e que eles não estão vivendo em harmonia. Essa desarmonia é uma desarmonia definida pelo aspecto mental nosso, que aceitamos fazer isso. Não aceitamos conscientemente, mas aceitamos inconscientemente e passamos a acreditar que a nossa alma é separada da gente de alguma maneira. Isso é apenas um engano. Então, a percepção das leis pelo homem primitivo. O homem primitivo percebeu, né, as leis como a ação de um ser recluso que age sem se revelar, induzindo um medo que leva o homem a desenvolver sua imaginação para descobrir e, de certa forma, adivinhar o que esse misterioso ser deseja. E eu imaginei quando, por exemplo, o pessoal, né, a tribo está lá no campo e, de repente, cai um relâmpago lá numa árvore e divide a árvore no meio. Então, diante de um fenômeno desse,
só nos resta tentar adivinhar o que é que aconteceu, por que está acontecendo, né? É natural pensar que aquilo aconteceu porque alguém não está gostando do que está acontecendo. Então, esse é mais ou menos o pensamento que o primitivo talvez tivesse tido quando começou a presenciar os fenômenos naturais e que não achava uma razão ainda aceitável para as mentes daquela época. E na impossibilidade de saber seus segredos e intenções, desenvolve uma bajulação buscando aplacar sua ira e obter seus favores. Nascem, então, as religiões em suas diversas modalidades. A percepção das leis pela humanidade atual. A nossa atual humanidade viciou em viver fora de si. Em outras palavras, o impulso de expansão da alma o leva sempre à busca de algo fora para encontrar realização e felicidade. E, dessa forma, desenvolver um certo medo do seu próprio ser interior. Em geral, quando falamos termos como alma, espírito, vida espiritual, morte, mesmo para aqueles que se dizem religiosos, isso os assusta e, devido viverem tão fora de si, eles consideram que a alma é algo que não tem nada a ver com eles e que se trata de coisas de feiticeiros, bruxas, espíritas, etc. Na cabeça deles, espíritos e almas estão associados com o mal. As reações de rejeição ao conhecimento das leis espirituais os levam a criar uma espécie de barreira onde a alma fica de um lado, ansiosa para se expressar através da personalidade, e a personalidade, por sua vez, quer submeter a alma ao seu controle para explorar suas qualidades que eles julgam vantajosas, conforme seus conceitos egoístas da sua vaidade e orgulho. Esse modo de vida vazia, sem a influência da alma, ou com baixa influência da alma, leva às grandes crises atuais de sua saúde mental, emocional e, mais tarde, física, devido ao bloqueio das energias vitais oriunda do centro espiritual. O que nós vemos ultimamente, né? As manifestações de depressão e outras tantas doenças psicológicas, isso tudo é devido a esses conflitos. E esses conflitos se estabelecem devido à visão de que a alma é algo desconhecido e, na ânsia da personalidade de sempre manter o controle, ela tem medo de que a alma, ao assumir o controle, ela seja exilada do seu reino. Então, a personalidade monta 1001 estratégias para que a alma, né, por desconhecer a natureza da alma, desconhecer que ela é só amor, bondade, poderes, e que isso será compartilhado com ela, ela prefere se precaver, tentando controlar tudo isso, todo o processo. Só que o nível de controle, o nível de poder que a personalidade tem para controlar esses processos são diminutos diante dos poderes da alma. Mas a alma quer se expressar através da personalidade. Então, se ela fosse raciocinar como a personalidade, ela certamente usaria das mesmas ferramentas da personalidade para subjugar a personalidade. Só que a alma quer a personalidade desenvolvida, capaz
né, de ser um excelente instrumento para a expressão da alma. Então, para isso, ela tem a paciência, né, o amor de deixar a personalidade ir amadurecendo aos poucos até o ponto de conseguir conhecer e confiar, porque o problema da personalidade é justamente a desconfiança, porque ela acha que já tem poderes demais, ou tem muitos poderes, né? E ela acha que se a alma assumir esse controle, ela vai perder esses poderes. Então, é o que move, basicamente, toda a humanidade, é o medo de perder o controle. Então, só que o controle que a personalidade pode exercer não é capaz de controlar as coisas que a alma pode controlar. Então, são energias diferentes, níveis e potências diferentes, cuja complexidade é muito maior do que o que a personalidade está acostumada a lidar. Se a personalidade ainda não controla suas próprias emoções, não controla sua vaidade, seus vícios, né? Então, muito menos terá condições de controlar coisas mais sutis. E essa sutileza é que é a questão do casamento dessas duas entidades. Então, à medida que a personalidade vai avançando no processo evolutivo, ela vai se tornando mais sutil, as suas vibrações, e vai se tornando mais compatível com a manifestação das energias da alma. Então, aquele conflito que, ao falar dele, a gente deixa uma ideia de que é uma coisa feita de propósito, por um lado ou por outro, pelo lado da personalidade, principalmente, é um conflito devido à incompatibilidade vibratória das energias em questão, onde a personalidade está emitindo uma certa vibração e essa vibração é tão grosseira ainda, né? Tão densa, que não é sensibilizada pelas energias da alma. Então, o termo, justamente, é um termo de sintonia. Essa sintonia é o que o processo evolutivo desenvolve ao longo de nossas encarnações, a ponto de um certo nível evolutivo, a gente poder ouvir, ver, né, sentir o que está sendo transmitido pela alma. Esse modo de vida vazia, sem influência da alma, leva às grandes crises e tal. Então, esse ponto é muito evidente para todos nós, que, por mais drogas que a gente invente para controlar isso, são apenas camadas de substância de entorpecimento dos sentidos que faz com que a personalidade fique mais insensível àquelas energias que ela está recebendo, mas que é incapaz ainda de processar, compreender, admitir e conviver com ela e aproveitar
para seu próprio bem. A ação das leis nos aspectos físicos, psicológicos e espirituais. A literatura espiritual e os ensinamentos religiosos, séculos após séculos, em todas as culturas e locais, de uma maneira ou de outra, falam sempre da queda dos anjos ou da queda da graça. O que isso realmente quer dizer? Em geral, a humanidade dá a isso uma interpretação literal, como algo acontecido no tempo e no espaço. Em outras palavras, algo que aconteceu há muito tempo em um determinado local e, por causa de determinadas ações, as pessoas em questão foram deslocadas de um local para outro, ou enviadas para outra esfera geográfica. Isso, naturalmente, é um equívoco crasso, pois o que realmente significa e que parece de tão difícil compreensão eita, misturei, para o indivíduo é justamente essa interpretação por não ter detalhes de um dos lados da questão. Ou melhor, é a velha e conhecida ignorância, né, que no homem primitivo lá interpretou que o trovão e o raio lá que rachou a árvore no meio foi decorrente do castigo, né, do castigo imposto por um Deus, por uma entidade personalizada. Então, o que nós vemos é que, realmente, a questão do esclarecimento, do conhecimento, é o que tira e dissolve essas ilusões, né? Limpa essas ilusões do ser, da personalidade, da mente, e deixa os canais de energia livres, ou um pouco mais livres, para fluir as energias da alma. E isso é um processo lento, mas não é tão lento como se fosse, assim, por exemplo, 10, 100 anos. Não é assim. Porque, às vezes, depende mais da decisão do indivíduo mesmo diante de algo que ele tem considerado como arriscado, que é perder o controle sobre aquilo que ele conhece, ele confiar o suficiente, ter conhecimento suficiente para confiar em botar a sua vida, literalmente falando, na mão de seu próprio Deus interno. Então, é um passo bastante largo para a pessoa que subitamente entrou em contato com os conhecimentos de algo espiritual, né? Então, daqui que ele tire todo as construções mentais que foram feitas de forma educacional, cultural e tudo a respeito da natureza espiritual do ser humano, até que ele faça tudo isso, se ele for uma pessoa corajosa ou tiver já sofrido tanto que diz assim, bom, esse remédio pode me matar, mas é o remédio que eu vou tomar. Então, ele dá o grande passo e descobre que não só o remédio era o que realmente vai salvar ele, mas que também
O remédio não é só um remédio, é uma outra vida que ele vai ganhar. Como as leis levam o progresso à sua plenitude? As leis, como manifestação da força vital da vida, levam, através das diversidades de forma e das diversas encarnações no estágio humano, à expansão da autoconsciência. Esse, sim, vira o cerne, é o cerne da questão. Pois, com os baixos níveis de consciência, o ser humano cria as mais diversas e falsas soluções, fundadas em interpretações equivocadas. Isso leva o ser humano a ter medo de si mesmo, medo daquilo que é divino nele. Esse medo do divino em nós causa grande confusão mental, emocional e conflituosa, que deteriora a saúde em todos os níveis. A urgência de despertar os seres humanos de seu longo sono evolutivo busca o que, na religião, é chamado de salvação e, na psicologia, de integração. Eu, particularmente, prefiro a palavra integração, pois essa última não está associada às velhas formas mentais dos conflitos religiosos, que têm consumido muitos recursos da humanidade e devido às crenças de que temos que ter um salvador externo, tem levado o ser humano a crer que pode fugir de suas responsabilidades com seus atos e os efeitos dos mesmos. Se não tomamos consciência de nossa falha e de suas consequências, não podemos mudar de atitude. Aquilo que ignoramos não podemos controlar. Mas isso não impede dessas coisas que desconhecemos em nós continuar a nos influenciar. Não vemos outra maneira a não ser evoluir, porque essa evolução ela é acelerada quando nós nos desapegamos das velhas formas que têm nos conduzido até hoje. Elas foram úteis? Foram, em alguns momentos, mas como a criança que está no berço ainda não começou a andar, ela está lá jogando as pernas para um lado e para o outro, está treinando para andar. E depois que ela sai do berço, ela só volta lá para dormir e depois não quer nem mais dormir no berço, porque já cresceu, já está maior do que o berço. Então, a gente deve, né, deixar as formas antigas, né, deve revisar diariamente os nossos conceitos com relação a tudo que a gente vive no dia a dia, como nós reagimos aos acontecimentos à nossa volta, ao tratamento que recebemos dos outros, como conduzimos certas situações nos ambientes, dentro da família, porque tudo isso é carente de revisão. Então, a gente tem essa tendência de que usar os hábitos tradicionais é uma coisa segura, mas os hábitos tradicionais pode ser a nossa própria prisão. Então, é preciso ter conversas, é preciso ter tranquilidade, é preciso ter, principalmente, amor para entender aqueles que ainda não estão no ponto de entender aquilo que nós começamos a entender. Então, muitas vezes, nós pregamos certas coisas, mas quando estamos distraídos,
o nosso emocional fala mais alto. E a gente, às vezes, ouve um comentário assim, mas fulano tem uma personalidade forte. Isso não é um elogio. Isso significa que fulano tem uma personalidade que ele não conhece, que ele não tem consciência do que é. E como ele não tem consciência, ele não pode controlar. Então, se nós não podemos controlar, se nós não conhecemos o que temos para controlar, então, em vez de controlarmos, nós vamos ser controlados por aquilo que desconhecemos. Então, a gente, às vezes, tem essa coisa de achar que está no controle, quando, na verdade, são as forças que nós não tomamos conhecimento, não ficamos conscientes que elas existem em nós, que nos controlam. Então, todo o processo desse estudo, de buscar esse conhecimento, de fazer essa revisão, de estudar as leis, como tem no Trevo Sagrado e em outras instituições, é a busca dessa reforma da base do nosso conhecimento. Não adianta de nada a gente pegar um bocado de outros conhecimentos, botar em cima do que já está lá, sem reformar isso, porque a gente vai continuar com os mesmos hábitos, porque foi isso que está lá que nos trouxe até esse estado atual. Então, se a gente não tratar eles, não reconhecer eles, não analisar eles para ver como isso funciona, a gente não vai dissolver esses muros, essas barreiras que, sem saber, nós construímos e aprisionamos a nossa alma de forma que só passa para a personalidade pouca energia, pouco conhecimento, pouco amor, e aí por diante. Então, a chave da coisa é essa reforma, mas uma reforma consciente, buscando cada sentimento, observando cada sentimento que a gente tem, porque esse sentimento nos revela o que está dentro, o que está escondido em nós e que nos controla sem que a gente ache que está sendo controlado. Como esse processo se manifesta na humanidade como um todo? Então, como eu falei, as dificuldades manifestadas pelo indivíduo para o crescimento da consciência é proporcionalmente a mesma para a humanidade como um todo. Isto é, o que nós vemos na humanidade como um todo hoje, como as populações agem, os governos agem, é como o nosso próprio corpo age. Se a gente dividir os departamentos, várias raças, né, vários povos, como está dividido na humanidade, então, cada departamento desse nosso tem as funções naturais dele. Mas o que nós vemos na humanidade? Povos querendo submeter outros povos para que façam as coisas do jeito que eles fazem. E aí perde a graça, já que todo mundo é igual, não tem beleza, não revela a beleza. A beleza está justamente revelada porque os diferentes se harmonizam. Né? Se a gente tiver uma orquestra onde todos os instrumentos são iguais, por mais virtuoso que seja a peça musical, ao tocada por todos os instrumentos iguais, dá para imaginar que a beleza fica muito comprometida. Então,
E aí, quando nós notamos que cada órgão nosso tem uma funcionalidade e que todos eles respondem a uma ordem sincrônica de funcionar em bem do todos, nós entenderemos que a humanidade como um todo é assim também. Todos os povos, com suas diferenças funcionais em termos de características, idiosincrasias e tudo mais, mas todas elas são complementares, assim como as nossas propriedades, as nossas características orgânicas são complementares no sentido de manter a manifestação da vida no corpo denso. Então, tem sido o mesmo que o indivíduo passa ao longo de suas encarnações para alcançar o autodesenvolvimento de sua consciência. Dessa forma, podemos ver o reflexo do que a humanidade está passando no estágio atual. No próprio indivíduo, pois a evolução coletiva é que arrasta a grande maioria dos seres humanos aos esforços para o crescimento de sua consciência, que, por sua vez, passa a contribuir, de alguma forma, com o crescimento da humanidade como um todo, seguindo, afinal, o grande princípio da correspondência. O que está em cima é semelhante ao que está embaixo, ou o que está dentro é semelhante ao que está fora. O micro é semelhante ao macro, funcionalmente falando, ou diria até matematicamente falando. Como esse processo se manifesta no ser humano individual? Todo o universo está impregnado com uma vibrante substância vital. Esta substância consiste de forças com um poder tamanho que as pessoas apenas começaram a percebê-las vagamente, e só num grau limitado. Seja esse poder físico, como elétrico, atômico ou mental, não faz diferença alguma, pois é sempre o mesmo poder, ou facetas diferentes do mesmo poder. Esse poder é uma massa suscetível, uma substância que pode ser governada e moldada apenas pela consciência. O resultado dessa moldagem é a matéria em seus vários estágios de densidade. Todavia, também é algo mais sutil do que matéria específica, é a própria vida. Na medida em que se revela para o indivíduo, é experiência, é condição, circunstância, sina ou destino, como quiserem chamar. Qualquer que sejam sua experiência e as condições em que você se encontra, está a matéria, ou forma, que é o resultado da combinação entre a consciência e a maneira pela qual a consciência influencia a substância vital. Essa força vital universal é um grande condutor de energia e consciência e conduz tudo no universo ao progresso e perfeição em ritmos cadenciados. Então, os antigos compositores, né, falavam da música das estrelas. Então, ele tinha uma audição que ele era capaz de ouvir essa cadência na natureza, né, e que ele atribuía às estrelas. É claro que as estrelas também produzem suas cadências, né? Então, é interessante, muito interessante, a gente meditar a respeito de tudo isso que somos nós, porque muitas vezes nós nos desvalorizamos, né? Eu estou falando isso, mas não é para a gente se encher como um pavão de vaidade e orgulho, não. É para a gente reconhecer que o outro, que muitas vezes se representa como um adversário nosso, é esse ser belo, esse ser extraordinário,
que é igual a nós e que é igual a um sistema solar, uma galáxia, em suas funcionalidades. Então, essa meditação é para destravar, para desmoronar essas muralhas do preconceito, essas muralhas da ilusão, essas muralhas das cristalizações de formas religiosas da antiguidade, que até hoje ainda aprisiona as pessoas, e a gente vê essa tendência nas pessoas quando se dedicam a torcer por um time de futebol, torcer por um partido político, torcer por um político, esquecendo que ele tem tudo aquele poder dentro, mas como ele não conhece, não pode controlar. Gabriel, seu tempo. Então, eu vou ler só mais esse aqui e a gente dá uma pausa até a próxima. O drama do indivíduo ao ser impactado pelas energias da alma ou eu interno. Quando o indivíduo atinge o estágio de consciência em que o fluxo de energia da alma aumenta, ele começa a sentir algo nunca antes sentido. Começa a ter reações diferenciadas das pessoas de seu convívio, que, ao observar, começam a tirar conclusões equivocadas. Esse indivíduo, para se observar, e uma das primeiras preocupações que surge em sua mente é a de perder o controle que tem ou pensa que tem sobre si mesmo. E então tenta, sem sucesso, controlar algo que não está dentro das habilidades do eu externo controlar. Esse eu externo aí, eu falo a personalidade. Quando o eu exterior tenta realizar aquilo que somente o eu interior é capaz de fazer com sucesso, vocês não podem ter êxito, ou nós não podemos ter êxito. Fatalmente surge confusão e dificuldades, medo e dor. A luta provoca muita frustração. Quando há esse esquecimento completo da presença interior, o eu exterior se esforça mais ainda para controlar o que não pode controlar. Isso gera mais tensão, ansiedade, sensação de fracasso e medo da derrota. Por outro lado, o esgotamento dessa luta inútil, com toda a pressão exterior, sem sentido, leva a personalidade a desistir, quando é mais necessário que nunca que isso não ocorra. Quando a personalidade pressiona, obriga e empurra, seria aconselhável entregar-se e ceder a uma força superior dentro do eu. E quando a personalidade desiste de uma maneira desesperançada e resignada, sem formular os pensamentos que pode ativar o núcleo interior, seria melhor se esforçar, porque ao desistir, ela acaba criando uma dificuldade para o recomeço no futuro. Então, meus irmãos, devido ao nosso tempo, eu encerro por aqui e estarei à disposição caso tenham alguma pergunta. Obrigado pela oportunidade. Espero ter sido útil. Meu irmão, obrigado. Vamos fazer agora o encerramento, depois a palavra ser franqueada para ela que vai fazer uso. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica CBDista, o Trevo Sagrado.
subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, a diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores, a assistência que nos concederam. Até a próxima reunião, se Deus assim nos permitir. Assim sendo, os trabalhos da noite de hoje na parte material estão suspensos.